Goiás tem seu adversário definido na Copa Verde de 2022. No vídeo de hoje quero comentar com vocês sobre esse adversário do Espírito Santo, como que eles estavam tanto no Campeonato Estadual, na disputa do Campeonato Brasileiro também da Série D. Além disso, falar sobre um eventual confronto contra o Vila Nova na próxima fase. Além disso, no nosso vídeo de hoje, quero falar com vocês sobre a volta do meia Albano à equipe esmeraldina. Será que ele joga o Campeonato Brasileiro? Fica sendo opção apenas para a Copa Verde? Até quando vai o seu contrato com a equipe alviverde? E também falar sobre um jogador revelado aqui nas categorias de base do Goiás, que vive bom momento no futebol português, atua pelos lados do campo. Será que poderia ser uma boa opção para o Goiás no ano que vem? Quero trazer também os detalhes contratuais desse atleta ex-Verdão. Esses serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que vai estar aqui embaixo também na descrição para você pegar os melhores trechos, de cada um dos nossos vídeos direto ao ponto. Vai estar aqui embaixo para vocês conferirem. E também meu Instagram pessoal, @guimachado_jack, já pode seguir lá também pra gente trocar uma ideia, combinado? Outro recadinho também importante que quero passar para vocês é do Mr. Sacada, para você pedir aquele lanche gostoso aí nas noites da sua quarta-feira, quinta, sexta, até no final de semana. Você pode conferir o Mr. Sacada, que está localizado no Alto da Glória. Você pode também fazer o seu pedido pelo site, pelo delivery, vai estar aqui embaixo na descrição. Inclusive um combo X-Tudo aí completo, com batata frita, também refrigerante de 500 ml, por apenas R$ 39,90. Outras diversas opções a partir de R$ 24,00, vai estar aqui embaixo também na descrição. É do Mr. Sacada, faz entregas, inclusive não cobra taxa de serviço, vou estar colocando para vocês conferirem, combinado? E o outro também é da Sorte GoBet, para você fazer a sua aposta esportivas nos jogos do campeonato inglês. Isso mesmo, algumas partidas bem legais no futebol europeu este meio de semana, como por exemplo, Manchester City e Nottingham Forest, Liverpool e Newcastle, West Ham e Tottenham, além disso Arsenal e Aston Villa. E na Série B do Campeonato Brasileiro, caso você queira apostar aqui mesmo só no país, ainda nesta quarta-feira, no período da noite, teremos aí Vasco e Guarani, Ponte Preta e Bahia, e tem um Flamengo também na Libertadores visitando o Vélez. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, também da Sorte GoBet. Já vai lá e chama no WhatsApp para você conferir mais. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a volta do meia Albano à equipe esmeraldina. Informação confirmada pelo meu parceiro, o Vitor Pimenta, do Mais Goiás. Ainda nesta última terça-feira, deu conta aí que o jogador já estava treinando no CT esmeraldino, ainda nesse comecinho de semana. Inclusive, ele rescindiu seu contrato com o Paraná, já publicado no BID da CBF, entretanto, após a data limite para inscrições no Campeonato Brasileiro. Então, como eu havia comentado com vocês, naquela dúvida ainda na semana passada, como o seu nome só foi aparecer no BID da CBF de rescisão com o Paraná Clube, após o encerramento das inscrições no Campeonato Brasileiro, ele poderá ficar à disposição para o elenco esmeraldino apenas na disputa da Copa Verde. Existe sim o interesse do Paraná em contar com o jogador para o ano que vem. Entretanto, esse lapso de tempo, até de agora até a disputa da segunda divisão, ainda que o Paraná vai jogar do estadual na próxima temporada, melhor ele retornar para a equipe esmeraldina. E se aparecer outras oportunidades também em outras equipes do futebol brasileiro, possivelmente o Goiás irá emprestar, Ele que tem contrato inclusive longo com a equipe esmeraldina. O Goiás inclusive adquiriu aí grande parte dos seus percentuais econômicos, ficando mais ou menos na casa de 70%, e um contrato até dezembro de 2023. O Albano, que nesse ano acabou não rendendo em nenhum dos clubes que ele passou, até teve ali alguns pequenos espaços de tempo que ele conseguiu se ajudar, se assim podemos dizer, tanto no Goiás, no Campeonato Goiano, mas logo perdeu um pouco da sua moral. Foram 10 partidas no estadual, uma assistência contra a Jataiense, um jogo fora de casa, e antes de ser repassado ao Remo na Série C. Até começou bem, fez um gol ali na estreia, mas o Remo fez uma bagunça geral nessa temporada de 2022. O Albano acabou deixando o clube com 7 partidas com esse mesmo gol, Acabou acertando com o Paraná já na reta final da Série D do Campeonato Brasileiro. Fez apenas as partidas no mata-mata, foi titular inclusive em grande parte delas, a última, nas 3 partidas inclusive, diante do Cascavel, e os 2 jogos de mata-mata contra também a equipe do Pouso Alegre, onde o Paraná acabou sendo eliminado, empatando em Curitiba por 1-1 e perdendo no interior de Minas Gerais por 1-0. Inclusive, a título de curiosidade, Arisco, que estava em Goiânia, hoje é na cidade de Pouso Alegre, onde estava aí o Albano, Então, o jogador acabou não se destacando muito nesses jogos pelo Paraná. Enfim, até fez boas partidas assim, sendo titular, mas não marcou gols, nem deu muitas assistências. Acabou retornando agora para o Goiás,
onde tem vínculo até no ano que vem. Jogador que já tem 25 anos de idade, não rendeu como era esperado, né? Desde a última Série B, parecia que poderia engrenar ali no Campeonato Goiano, mas parece que não estava assim tão motivado, tão dedicado, né? 100% ao futebol. Acabou que não agregou quando teve suas oportunidades. Na Série B de 2021, foram 16 atuações com 2 assistências, também já havia tido um grande destaque na Aparecidense. Na minha opinião, o Goiás deveria ter emprestado ele para a Aparecidense, né? Entre o Remy e a equipe de Goiás, beleza, pode até ter uma diferença em relação ao começo, né, do campeonato da terceira divisão, mas hoje a Aparecidense se encontra em um momento muito melhor. Certamente, se o Albano tivesse transferido para lá, teria mais espaço. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito do meio Albano? Fica à disposição para a Copa Verde, né? E eventualmente também, caso não se destaque, enfim, não chame a atenção do técnico Jair Ventura, deverá ser negociado com outro clube para o ano que vem. Bora dar sequência no nosso vídeo para falar sobre o adversário do Goiás na disputa da Copa Verde, que será o Real Noroeste, equipe do Espírito Santo, que inclusive nesse ano de 2022 fez uma boa temporada, vem fazendo, né, já que terá essa disputa da Copa Verde ainda pela frente. Os jogos possivelmente irão acontecer entre o dia 27, 28 e 29 de outubro na Serrinha, tá bom? Nessas 3 primeiras fases, as equipes melhores ranqueadas, ou seja, o Goiás, né, está na frente do Real Noroeste no quesito aí de pontuação dentro do ranking da CBF, fará esse jogo dentro de casa. O Real Noroeste, que é da cidade de Águia Branca, no interior do Espírito Santo, nessa temporada chegou até a fase ali preliminar de classificação para a Série D, inclusive eliminou o Anápolis já naquela fase, na primeira fase de mata-mata da 4ª Divisão Nacional, venceu o primeiro jogo dentro de casa por 3-0, perdeu no Estádio Olímpico ainda de Goiânia por 3-0 e classificou nos pênaltis. Por último, foi eliminado pela equipe do Caxias do Sul nos pênaltis, né, após 2 empates, perdendo no Rio Grande do Sul. Inclusive foi campeão estadual, campeão capixaba lá no começo da temporada, ou seja, uma equipe que vem em ascensão nesses últimos anos. Será o seu time titular, ao contrário do Goiás, que possivelmente irá utilizar aí a Copa Verde tanto para a melhor utilidade, se assim podemos dizer, dos seus jogadores ou aqueles muito reservas, já que não pode comprometer também o banco, né, à disposição do técnico Jair Ventura, e também os atletas sub-20, que nesse ano terá aí apenas a Copa Goiás, né, daqui até o final da temporada. Então até mesmo para enxergar ali dentro do elenco, enfim, tem algumas outras opções para os jogadores sub-20, essa aposta da diretoria esmeraldina na disputa da Copa Verde, que será um torneio de tiro curto, né? Irá começar no dia 25 de outubro até o dia 15 de novembro, ou seja, se o Goiás for avançando, né, ele vai começar a Copa Verde mais ou menos ali na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Então possivelmente, se continuar nesse mesmo ritmo, já vai ter mais ou menos a sua situação encaminhada quanto a permanência, né, na primeira divisão, e aí sim podendo utilizar um outro jogador. Entretanto, aquela reta final de Série A vai ser em jogos muito em cima um dos outros, então a tendência é que a gente veja, até caso o Goiás avance para as próximas fases, um time jogando, por exemplo, na quinta-feira e o outro num sábado, num domingo, né? Então isso vai ser muito normal, ou até mesmo o time principal jogando um jogo na Série A em uma quarta e os outros na Copa Verde, ou numa sexta, ou até mesmo em uma quarta-feira, né? Enfim, vamos vendo como que vai ficar esse calendário maluco da CBF, que conseguiu encaixar ainda a Copa Verde antes da disputa da Copa do Mundo, né, que se inicia lá no dia 20 de novembro. Então o Goiás, que já entrará aí na primeira fase, né, perdão, na segunda fase no caso, né, terá um jogo eliminatório ainda nesta primeira fase entre o Maitá e Náutico do de Roraima, né, nessa primeira fase antes da segunda. E poderemos ter aí um Goiás e Vila Nova na terceira fase. Isso porque os dois clubes ficaram na mesma chave, né? Caso a equipe esmeraldina avance contra o Real Noroeste e o Vila Nova também, que vai jogar dentro de casa contra o Operário do Mato Grosso, né? Aí a gente pode ter um Goiás e Vila Nova nessa terceira fase da competição, com o Goiás jogando dentro de casa, né? Já que apenas a partir da semifinal, que serão aí jogos de ida e volta. Outros adversários aí que o Goiás pode ficar de olho em relação a um provável título, né? Uma disputa ali já dura nas finais. Teremos o Paysandu, que possivelmente vai jogar aí com seu time titular, já que a Copa Verde começa já quando a Série C se encaminha para a reta final. Além disso, o Tocantinópolis, que fez uma ótima disputa da Copa do Brasil nesse ano, foi eliminado apenas para o Atlético Paranaense, e na Série D também chegou até naquela reta final, no último jogo, né, para a classificação para a Série C, acabou sendo eliminado pelo São Bernardo. Então um time bem perigoso, assim também como a gente pode destacar o Cuiabá, que deverá utilizar um time mais sub-23, Luverdense e Brasiliense sempre tem uma certa tradição na disputa da Copa Verde, e também o Vila Nova, que deverá ser utilizar os seus jogadores da disputa do Campeonato Brasileiro de aspirantes, que inclusive vem fazendo uma boa campanha
nesse ano de 2022. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, né, sobre essa competição que vale vaga na terceira fase da Copa do Brasil. E o Goiás vai jogar pela segunda vez na sua história, assim também como foi lá em 2019, nesse ano de 2022, utilizando um time alternativo. Quero saber sua opinião sobre a disputa da Copa Verde nessa reta final, né, de calendário brasileiro. E para finalizar o nosso vídeo hoje, quero falar sobre um jogador revelado nas categorias de base do Goiás que vem se destacando bastante lá no futebol português e certamente poderia ser uma boa opção para o ano que vem, que é o ponta esquerda, ponta direita, o Wellington Júnior. Você lembra dele? Surgiu aqui no Goiás com bastante destaque lá nas categorias de base, mais ou menos ali entre 2013 e 2014, acabou que não teve grandes oportunidades, né, dentro do elenco esmeraldino. Ele que atualmente defende a equipe do Portimonense da primeira divisão portuguesa e começou agora, caso você não saiba, né, o campeonato português, assim como grande parte das ligas ali do futebol da Europa, começa mais ou menos no final agora já do mês de agosto. Então ele já fez 4 jogos na primeira divisão portuguesa com 2 gols marcados, né? Então o Wellington Júnior vivendo novamente uma boa fase na sua carreira, assim também como terminou na temporada passada na primeira divisão, né? Foram aí 12 partidas pelo próprio Portimonense, já na reta final, com 5 bolas na rede e uma assistência. Então o Wellington Júnior, na minha opinião, poderia ser uma boa opção aí pelos lados do campo na equipe esmeraldina. Ele que costuma jogar como um ponta esquerda, ponta direita, posição de origem mais ali pelo lado esquerdo mesmo, né? Já que ele é destro, gosta de fazer aquelas jogadas cortando para o meio e até mesmo de velocidade. Tem 29 anos de idade e o seu contrato se encerra ao final da próxima nessa temporada europeia, né? Ou seja, lá no final do mês de junho de 2023. Então um jogador que está feliz, vive aí um bom momento no futebol português e, na minha opinião, poderia ser um bom nome para o Goiás ficar de olho para os próximos anos. Ele que aqui na equipe esmeraldina surgiu lá em 2013, ainda depois de ter passado aí nas categorias de base do Grêmio, do América de São Paulo e também do Coritiba até chegar no Verdão naquele ano. Foram 12 partidas, um gol marcado e teve ali um pequeno destaque, né, em 2014, tanto no Campeonato Goiano quanto ali nos últimos jogos. Eu lembro do gol dele contra a Chapecoense na última rodada do Brasileirão. 22 jogos com 3 gols marcados e o outro até consegui lembrar todos, né? No Goianão foi contra o Trindade em um jogo fora de casa, no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, naquele 6-0 e também contra a Chapecoense, né? Depois ele acabou sendo emprestado em 2015 para a equipe do Joinville, também posteriormente ao Paysandu, onde até fez uma boa disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e aí acabou o seu contrato com o Goiás não sendo mais renovado. Depois disso, acabou rodando bastante no futebol brasileiro, em 2016 pelo CRB, até que fez uma boa disputa da Série B, 5 gols marcados em 23 jogos, rodou também no Mirassol, Paysandu, Ferroviária e voltou a se destacar no Brasil de Pelotas na Série B de 2018. Passou pelo Coritiba em 2019, não conseguiu grande destaque, até ir para Portugal no Aves, equipe que estava recém-promovida à primeira divisão, onde fez um baita ano, né? 25 jogos, 10 gols marcados e 2 assistências, até ser negociado com a equipe do Portimonense, né? Nesse seu primeiro ano até que não teve assim grande destaque, lá em 2021 foi emprestado ao futebol japonês e retornando, né, na última temporada europeia já com bastante destaque. Na minha opinião, o Wellington Júnior poderia ser uma boa opção para a diretoria do Goiás ficar ali de olho no mercado. Inclusive eu que já havia conversado com ele ainda lá no finalzinho do ano de 2020, havia demonstrado ali grande gratidão, né, pela sua passagem na equipe do Goiás. Diz que ainda tem muitos amigos dentro do clube e que espera um dia retornar ao time esmeraldino. Na minha opinião, poderia ser uma boa opção, né, para os próximos anos. Enfim, quero saber sua opinião, o que você pensa sobre o Wellington Júnior, 29 anos de idade, seu contrato se encerra ainda no dia 30 de junho de 2023, poderia ser uma boa alternativa, né, ou não, pode deixar o seu comentário aqui embaixo. Ele que vem fazendo uma boa disputa do Campeonato Português e eu sempre indico isso, né, jogadores aqui no Brasil que muitos começam a ficar batendo cabeça, jogando ali Série B, Brasil de Pelotas, roda no Coritiba, CRB, caso vê assim que não vai dar muito destaque mesmo, o ideal é ir para Portugal, como fez o Wellington Júnior, né? E recuperando a sua moral, vivendo em um bom país, em boas cidades também, sem grande pressão da torcida, igual é aqui no Brasil, né? Às vezes essa pressão até mesmo se torna em violência. Então eu super indico jogadores jogarem na primeira, até mesmo segunda divisão de Portugal, recebendo em euro, enfim. E aí sim, depois um pouco mais maduros, até mesmo melhores, né? No quesito futebolístico, retornando aqui para o Brasil, pode fazer uma maior diferença. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado.
Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confira também nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, onde eu fiz uma lista inclusive indicando alguns jogadores da Série C do Campeonato Brasileiro, inclusive um deles que estava na mira do Goiás no ano passado. Vou estar deixando aqui na tela final e também ative as notificações para ficar por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Centro-Oeste. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!